Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Mariana Feiteiro. Hoje o Bolsa de Mulher está aqui no Retro Hair, que é um salão conceito, fica no centro de São Paulo, lindo, decoração vintage, super bonita, vale a pena conferir. E a gente vai aproveitar que esse lugar é estilosíssimo para falar sobre moda e sobre dicas de como se vestir bem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica, mandem para a gente pelo Facebook. E quem vai responder as dúvidas de vocês são as consultoras da Assinatura de Estilo, que são a Carol. Bom dia, Carol. Bom dia, Mari. Bom dia, pessoal. E a Carlinha. Carlinha, enquanto o pessoal manda as perguntas, conta pra gente um pouco como é que funciona esse serviço de consultoria de estilo. Bom dia, Mari. Bom dia, pessoal. Então, a gente costuma dizer que a consultoria de estilo tem muito mais a ver com gente do que com moda, né? Então, a nossa ideia principal, o nosso propósito com todo o nosso trabalho é ajudar as pessoas a entenderem o que elas querem transmitir quando elas chegam em determinados lugares, ou considerando a rotina de vida que elas têm, o estilo que elas gostam, o tipo de música, tudo que elas gostam influencia naquilo que a gente quer, né, transmitir para o mundo. E aí o que a gente faz? A gente faz um trabalho para diagnosticar tudo isso e traduzir isso em vestir. Então, basicamente, a consultoria de estilo ajuda as pessoas a traduzirem em roupa o que elas querem dizer para o mundo quando elas se apresentam para as pessoas, né? Então, é um jeito bem legal da gente conseguir trazer esses conceitos, trazer repertório para que todo mundo consiga se sentir bem e se sentir ela mesma, né? Porque tem muita gente que fala, eu gosto disso, mas não sei usar. Às vezes nem é porque não sabe usar, às vezes é porque realmente não é o estilo da pessoa, não é o que ela quer dizer. Então é um trabalho muito legal, que tem muito a ver com autoconhecimento. Legal. Vou fazer uma pergunta, então, que acho que é uma questão que muitas mulheres têm, que é se vocês têm alguma dica para esconder a barriguinha. É verdade. Todo mundo quer esconder a barriguinha ou esconder alguma coisa que não gosta, né? Mas o que a gente dá uma dica que é muito fácil de fazer em casa é usar a terceira peça. O que é a terceira peça? A terceira peça é aquela peça que a gente inclui no look, mesmo que não precise, né? Ou seja, uma peça que se você tirar, você continua vestida. Então é o que a gente usa como sobreposição. Só que toda vez que a gente faz isso, a gente cria uma linha imaginária no meio do corpo, como se fosse um vão, né, no meio do corpo, criando duas linhas verticais. E isso dá a ilusão da gente ficar mais fininho e esconder a barriguinha. Então, terceira peça é colete, kimono, casaquinho, blazer, jaqueta, até um lenço comprido no pescoço faz esse papel e ajuda a disfarçar a barriguinha na hora. Legal. Carol, e para a mulher que tem o seio muito grande, que quer disfarçar um pouco, como é que ela pode fazer? Bom, para você disfarçar o seio muito grande, esse peso visual que fica muito aqui no alto do tórax, você pode usar dois artifícios. O primeiro deles é usar o decote V para alongar aqui, deixar o seu pescoço um pouco mais longo, mostrar bastante pele aqui no seu colo, e isso vai te deixar um pouco mais leve, vai dar uma aliviada nessa questão do peso dos seios. Ou então, se você tiver com uma blusa um pouco mais fechada, jogar um colar longo que simule o efeito desse decote. Legal. Outra pergunta aqui é sobre a calça flare, que continua super na moda e é super elegante. Tem alguma situação que não é legal usar? Quais são as situações que ela fica mais bacana? Bom, a calça flare é uma calça super bacana para brasileira, que tem o corpo violão, né? Ela modela super bem as pernas. Ela é uma calça bacana para alongar as pernas, porque normalmente você usa flare com um salto. A única coisa que a gente pede que as clientes, né, as pessoas prestem atenção quando forem usar uma calça flare é com relação ao tamanho da barra, porque ela não pode nem arrastar no chão, nem ficar muito curta, para não ficar esquisito. Então, quando você for comprar uma calça flare e for ajustar a barra da calça, sempre prestar atenção com que tamanho de sapato, de salto você vai usar, para que você crie essa ilusão de alongamento, porque você não sabe até onde é perna, onde começa o sapato, se tem salto lá escondidinho, se não tem. Então, a dica que a gente dá é essa, ficar sempre atento à altura da barra da calça flare. Então, se eu for comprar uma calça flare, eu tenho que comprar ela pensando no sapato certo que eu vou usar, não posso trocar depois. Exatamente, você já tem que, na hora, decidir a altura do salto que você vai usar, se vai ser sem salto, com salto alto, salto médio, e aí tomar uma decisão já na hora de fazer a barra. Tá ótimo. Carlinha, a Ingrid Ribeiro está perguntando aqui. Ela teve bebê há 2 meses e ela usa cinta. E ela quer saber se ela pode continuar usando a cinta ou se ela deve evitar.
Na verdade, a cinta é muito mais uma questão de conforto do que qualquer outra coisa. E aí eu acho que vale muito também conversar com o médico, né? Porque eu não sei se foi uma orientação médica ou se ela resolveu usar porque alguém falou para ela usar, uma amiga. Mas a cinta está muito relacionada a conforto, né? Eu também sou mãe, já tive filho. Eu não me adaptei muito a usar a cinta, mas eu sei que ela deixa, às vezes, a mulher um pouco mais confortável e ela ajuda a modelar um pouco o corpo. Então, se for para você se sentir mais segura até com relação ao teu corpo, acho que você pode continuar usando numa boa. Se não tiver nenhuma complicação de saúde, aí por isso, né, vale a pena falar com o médico, mas esteticamente, só tomar cuidado para não usar nenhuma parte de cima que grude, né, na cinta e que mostre que você está usando cinta, para você se sentir confortável. Mas fora isso, acho que é uma coisa bacana para você modelar teu corpo e se sentir bem confortável. Ótimo. A Claudiana Barbosa pergunta: vocês têm alguma dica de roupa que ajuda a criar silhueta? Tem várias dicas. Na verdade, quando a gente fala criar silhueta, a gente precisa entender um pouquinho o que ela quer dizer. Se quer modelar a cintura, se quer modelar as pernas, mas algumas coisas que são legais. Os tecidos mais encorpados ajudam a gente a modelar o corpo sem marcar tanto. Então, para quem tem gordurinha, para quem quer disfarçar alguma parte do corpo, os tecidos que a gente chama de planos, que são os tecidos que esticam, são os tecidos que a gente indica mais. Agora, quem quer marcar bem o corpo e criar aquela silhueta violão, ou ressaltar as coxas, ou ressaltar a barriguinha, com a barriguinha super em ordem e quer valorizar isso, usar os tecidos que têm elasticidade, que têm elastano, porque aí eles vão grudar bem no corpo e modelar as partes que você quer mostrar. Então, precisa entender um pouquinho o que você quer valorizar, né? Então, quando você quer mostrar as curvas, usar tecidos que tenham elastano é uma coisa interessante, e quando você quer disfarçar determinadas partes do corpo para ressaltar outras, os tecidos que não esticam tanto também fazem esse papel. E aquele truque de colocar um cintinho aqui na altura da cintura ajuda também? Ajuda, para quem quer, na verdade, para a gente criar uma ilusão de cintura ou para marcar a cintura, quem tem cinturinha, marcar a cintura com cinto, com lenço, com tons mais escuros para dar a sensação de diminuir, é um truque muito legal. A gente tem hoje uma variedade enorme de cintos, a gente tem o bi, que é aquele cinto que parece um cinto de kimono, que é como se fosse uma faixa, é um recurso super legal, porque você tem ele em tecidos estampados, você tem ele em couro, você tem ele em vários materiais bordados, e ele já dá uma graça, né, para o look e ajuda a marcar. Os cintinhos mais fininhos, para o ambiente corporativo é uma coisa super interessante, porque ele dá um acabamento e não pesa tanto no look. Então é legal, é um recurso muito legal. Tudo que a gente marcar, né, a gente vai ressaltar. Então, de fato, se você quiser ressaltar sua cinturinha, o cinto é um recurso muito bacana. Carol, vou aproveitar esse assunto para te pedir outra dica. Como é que a gente faz para criar quadril? Mulher que tem pouco bumbum. Bom, para você criar quadril, a gente vai fazer a mesma coisa que a Carlinha falou agora há pouco, que é o jogo de mostra e esconde, destaca, camufla. Então, o que a gente pode fazer? Usar uma parte mais escura na parte, uma peça mais escura na parte de cima, e usar uma peça mais clara na parte de baixo. Porque aí você vai criar a sensação de que a parte de cima diminuiu e a parte de baixo aumentou. Porque visualmente é uma ilusão de ótica mesmo que a gente diz. Porque, vamos supor, a pessoa é toda magrinha, ela quer deixar o quadril aparecendo, uma calça branca, bege, amarela, cor-de-rosa, enfim, qualquer cor que acenda bastante, e um tom um pouco mais neutro, um pouco mais fechado na parte de cima, porque aí ele vai fazer essa ilusão de que a parte de baixo está maior. E tem alguns modelos de parte de baixo que ajudam a criar o quadril, deixar o quadril mais volumoso? Bom, tudo que marca, aumenta. Tudo que deixa mais justinho no corpo, deixa muito mais destacado. Então, mesma coisa dos tecidos que a Carlinha falou agora há pouco também. Então, um tecido mais justinho, um tecido que tem elastano, que marque bem o corpo, ajuda a aumentar. Ao passo que se você colocar uma calça solta, com tecido que não estica, você vai acabar disfarçando. Então, quer aumentar o bumbum, quer aumentar o quadril, cores claras e ou tecidos com elastano. A Bárbara Gonçalves diz que só usa preto porque ela acha que ela cria a ilusão de ser mais magra, né? Mas ela quer saber se ela não pode usar outras cores e outras dicas para emagrecer que não só o preto. Essa é uma pergunta muito legal. A gente fala que o look total preto, né, criou essa ilusão de que ele é o look que emagrece e tudo mais. Mas,
Qualquer look que a gente usar numa cor só, inteira, no corpo, vai emagrecer. Não precisa ser só o preto. É que o preto a gente está acostumado, é uma cor que não se destaca tanto, ninguém vai te olhar estranho se você sair toda de preto de casa. Mas se você sair toda de azul, toda de verde, toda de vermelho, porque você não vai criar nenhuma quebra na horizontal no seu corpo, você vai conseguir ficar mais longilínea, mais fininha. Então, aí vai do seu gosto pessoal, de qual cor funciona melhor para você, qual você gosta mais. E se você não quiser usar tanto de sair de vermelho, de verde ou de azul, você pode usar tons neutros, então fazer um bordô, um azul marinho, um verde militar, ou um look todo cinza. Qualquer look, todo na mesma cor, ou até tom sobre tom, não precisa ser exatamente no mesmo tom, até porque existe variação de tecido para tecido, funcionam para você criar essa ilusão de que você está mais alta e mais magra. E fica super elegante também, né? Fica muito elegante, passa uma mensagem de credibilidade, de maturidade, de seriedade. É muito legal para o mundo corporativo e você não vai ficar tão careta se você ousar um pouquinho nessas cores. A gente falou de como destacar o quadril, mas a Clélia Lapa quer saber como que ela pode disfarçar o tamanho do quadril. Ela pergunta se é verdade que a calça alta diminui o tamanho do quadril. Aí assim, a gente tem alguns truques, né? Usando a dica que a Carol falou, a gente poderia fazer exatamente o oposto. Então, usar as cores escuras na parte de baixo, onde a gente quer disfarçar, e as claras na parte de cima, para dar aquela sensação que a parte de baixo é menor que a parte de cima. O que também acontece muito aqui com a brasileira é achar que tem um quadril muito grande porque tem a cintura fina, na verdade, né? O quadril, a gente sempre deve medir a proporção do quadril com os ombros. Só que, naturalmente, a gente, mulherada, acaba medindo com a cintura. E a brasileira tem a tendência a ter a cintura mais fininha e o quadril mais largo. Mas não necessariamente isso significa que o quadril é tão grande assim quanto a gente acha. Então, usar as cores escuras na parte de baixo é um jeito legal para disfarçar o quadril. A cintura alta, dependendo do tamanho, né, de como for a cintura, se a cintura for muito fininha, ela vai acabar dando a sensação que o quadril é um pouco maior. O que você pode fazer se você gosta de usar cintura alta é usar a calça num tom escuro. Então, usar os tons escuros na parte de baixo, usar os tecidos que não são tão justos, né, na pele, também vai ajudar. Então, as calças de alfaiataria com tecidos mais durinhos, as saias com tecidos mais encorpados, pantalonas também é uma forma bacana. Então, usar exatamente tecidos que não grudem no corpo vão ajudar a disfarçar o tamanho do quadril, porque a gente fica meio sem referência de onde está o quadril. Então, você não sabe se ele é pequeno, se ele é grande, é um jeito também de disfarçar. Então, assim, para resumir, usar tons escuros na parte de baixo e tecidos encorpados são bons truques para neutralizar o quadril e disfarçar essa parte do corpo, se você não se sente à vontade com isso. Mas, lembrando que a gente tem que saber exatamente isso, se aquilo incomoda ou não, porque ter o quadril grande não é uma coisa ruim. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que quer valorizar isso. Então, use esse truque se de fato for uma coisa que te incomode. E o sapato também pode ajudar, né, a criar uma ilusão? O sapato pode ajudar. O sapato tem um papel super importante para a gente alongar ou diminuir a altura, né, de silhueta. Então, às vezes quem é muito alta não quer parecer tão alta, por incrível que pareça. A gente sempre acha que as pessoas querem parecer mais altas e mais magras, e o contrário também. Então, para quem, por exemplo, tem bastante quadril, o salto alto ajuda bastante, porque dá essa sensação da gente ficar mais alto e mais longilíneo, e, portanto, diminuir um pouco o volume das formas, né, do nosso corpo. Mas para quem não gosta tanto de salto, um truque legal é usar o sapato num tom bem próximo à sua pele. Porque aí você vai dar aquela sensação de que você não termina, né? Que o pé continua, então, portanto, você é um pouco mais alta, mais esguia e tudo isso. Além disso, você também usar os sapatos mais abertos, com o peito do pé à mostra. Então, sempre que a gente deixa a pele à mostra, a gente parece mais longa, mais fininha. Todas as extremidades do nosso corpo são mais finas, então, quanto mais à mostra elas ficarem, mais magras e mais altas a gente vai parecer. Inclusive tem o truque, né, de dobrar a barra da calça e da manga. Exatamente, a gente usa muito esse truque. Então, dobrar a barrinha da calça e dobrar a manga da camisa ou do blazer
dão exatamente esse efeito, de deixar o corpo mais longilíneo, porque a gente mostra todas as extremidades do corpo, os punhos, os tornozelos, independente do tamanho que a gente seja, sempre vão ser as partes mais fininhas do nosso corpo. Então, deixá-los à mostra é um super truque alongador, que a gente fala, é uma coisa bacana para investir. A Nath Gomes está fazendo uma pergunta que eu acho que é dúvida de muita gente também. Baixinha pode ou não usar vestido longo? E quais são as roupas ideais para quem quer parecer mais longa? Bom, a gente diz que todo mundo pode usar tudo, tá? A gente só vai achar um jeito de determinadas peças que são mais difíceis funcionarem no corpo dessas pessoas, mas todo mundo pode usar tudo. Dito isso, a gente tem alguns truques para que as baixinhas consigam usar a saia longa ou até a saia midi, né, que também é uma peça meio polêmica. Bom, o truque que a gente gosta de dar para a saia longa é o mesmo truque que a gente falou da calça flare. Ficar atenta à barra da saia. Ela não pode arrastar e não pode ficar aparecendo muito do seu pé. Porque o que acontece? A saia vai esconder a sua perna inteira e você não sabe aonde começa, até onde vai o salto, a partir de quando começa a sua perna. Então, é um truque bem bacana. Então, da mesma forma que você tem que ficar atenta à barra da calça flare, você tem que ficar atenta à barra da saia longa. E a saia midi, um truque muito interessante é usar esse que a Carlinha falou, do sapato no tom da pele, ou então o peito do pé bastante à mostra, para criar a impressão de que a perna dela é mais longa do que ela realmente é. E aquele jeito de usar blusa que está bem na moda, que é para dentro da calça, com a cintura um pouco mais alta. Isso é legal ou não, para parecer mais alta? É muito bacana. Tudo que você, vamos supor, você está com uma saia ou uma calça na cintura, nem cintura alta, nem baixa, na cintura certinha. Você colocar a frentinha da blusa para dentro já te faz ganhar alguns centímetros de perna, porque você está aí escondendo aquele pedacinho da sua área central ali do quadril com essa camiseta, com essa camisa. Então, você colocando para dentro, você mostra essa parte de baixo um pouco mais, mostra alguns centímetros a mais e dá a impressão que suas pernas são mais longas, porque sua cintura vai começar mais alta e sua perna vai continuar. Então, se você colocar a frentinha da blusa para dentro, usar esse truque da barra ou até do sapato nude, se for o caso, você vai parecer muito maior. E é verdade que esse truque da blusa para dentro, só na frentinha, ajuda a disfarçar o quadril? Ajuda a disfarçar a barriguinha. E o quadril, dependendo do caimento da blusa, se ela cair soltinha aqui para as laterais, ajuda também a disfarçar o quadril, sim. E é um jeito super bacana de você acabar marcando a cintura sem deixar a cintura muito destacada. É um jeito super feminino de usar a blusa. Tá. A Nildete Almeida, ela quer saber se vocês têm dicas de roupas legais para quem tem 48 anos e também em que cores ela pode apostar. Então, é legal essa pergunta porque a gente fala que a idade da pessoa, ela não é tão importante quanto o que ela quer transmitir. Claro que, né, a gente sempre se preocupa um pouco com o olhar do outro, a gente quando é mais nova não quer exagerar e parecer mais velha, quando a gente é mais velha a gente não quer usar coisa que acha que não é adequada para a idade. Enfim, tudo para dizer que a idade não é o mais importante. O mais importante é entender um pouquinho da tua rotina, porque você pode ser uma mulher de 48 anos que trabalha fora, que trabalha no ambiente super formal, você pode ser uma mulher que trabalha com, sei lá, que é uma personal trainer, por exemplo, você pode ser uma mulher que cuida só de casa e dos filhos e fica mais em casa, enfim, né? Depende muito realmente da tua rotina. Mas algumas coisas que são legais para te dar algum direcionamento e algumas dicas, né? Apostar em caimentos que sejam mais clássicos e usar cores diferentes é um jeito legal de você garantir a elegância e talvez a sobriedade que você queira tendo 48 anos. Então, investir em peças que tenham cortes clássicos. Blazer, camisa, saia lápis, calça jeans, calças retas. E só que aí trazer cores mais vibrantes para não ficar careta, né? Porque uma mulher de 48 anos é uma mulher muito jovem, né? Assim, então você não precisa estar com um perfil senhoril, um perfil muito muito sério, né? Então talvez essa seja uma boa dica, apostar em caimentos e formas mais clássicas e trazer cores mais vibrantes. Então um blazer vermelho ao invés do blazer preto, uma calça estampada ao invés de uma calça neutra, né? Num tom mais sóbrio. Isso é um jeito bacana de você equilibrar a elegância com a modernidade, com a contemporaneidade que uma mulher de 48 anos pode e deve fazer, né?
E em termos de acessórios, o que ela pode usar se ela quer passar uma mensagem mais jovial ou mais sóbria? Legal. Acessório é um recurso super bacana para mudar o look, né? A gente fala que as pessoas investem muito menos em acessório do que elas deveriam. Porque os acessórios, além deles serem muitas vezes mais baratos que as roupas, eles ocupam menos espaço no armário e eles, de fato, mudam completamente a produção. Então, para dar um exemplo, um colar bem colorido, com uma mensagem de design, né? Então, com materiais diferentes, pode ser resina, pode ser corda, pode ser uma coisa rústica, enfim, ele vai trazer essa mensagem de modernidade, de contemporaneidade, de jovialidade, ao passo que se você colocar um colar que tenha uma pegada mais de joia, que tenha um ar um pouco mais romântico, ele vai te trazer essa sensação de sobriedade. Então é um recurso muito legal para você mudar a intenção do look. Um colar de pérolas, por exemplo, pode deixar um look super moderno um pouco mais elegante. Então dá para você fazer essa brincadeira e não ficar refém de um único estilo, né? A gente costuma dizer muito isso para as nossas clientes. Você não precisa ter só um estilo. O que você precisa entender um pouco é realmente o que você quer transmitir para o mundo. Se você quer transmitir criatividade naquele momento, se você vai para uma reunião e precisa estar super elegante e mostrar seriedade. Então, esses elementos, os acessórios, vão ajudar bastante nesse sentido. Um brincão vai trazer muito mais essa sensação de modernidade do que um brinquinho de pérola, por exemplo, se você quiser estar mais discreta, mais romântica. Então, dá para a gente brincar bastante com os acessórios para transmitir essas mensagens. Tá ótimo. Mais uma pergunta aqui em relação à proporção do corpo. A Jaque Bezerra, ela quer saber que tipos de roupas são legais para quem tem o corpo do tipo triângulo invertido, que é mais largo na parte de cima. Bom, eu vou ser repetitiva. Se a parte de cima é mais larga que a parte de baixo e isso te incomoda, como disse a Carlinha, isso não necessariamente é um problema, tá, gente? É uma característica. Então, se a parte de cima for maior que a parte de baixo, isso estiver te incomodando, apostar em peças na parte de cima mais escuras do que a parte de baixo. Tentar não marcar tanto o corpo, então tentar não deixar a parte de baixo muito fininha. Então, se você, vamos supor que você tem essa parte de cima muito larga e embaixo muito fininho, você usa uma calça skinny. Você vai acentuar essa diferença, né? Então, a gente tem que tentar dar uma equilibrada. Então, tentar usar peças com caimento um pouco mais amplo na parte de baixo, para criar a ilusão de que embaixo você é um pouquinho maior, em tons mais claros. Na parte de cima, usar tons mais escuros e tentar evitar, chamar muita atenção aqui para essa parte, com bordados, com taxinha, enfim, listras na horizontal, bem na parte mais larga do seu corpo. Enfim, tentar trazer um pouco menos de informação visual para essa parte aqui de cima. E quais decotes, então, a gente tem que evitar para não chamar atenção para os ombros largos? Bom, aquele decote que tipo um canoa, sabe? Não o ciganinha, porque o ciganinha ele vai deixar bastante pele à mostra, acho que não vai dar problema. Mas se você usar o canoa, ele aumenta bastante, porque ele cria essa linha aqui na horizontal e aumenta. Ou então muito fechado, também pode aumentar, ainda mais se essa pessoa que tiver o triângulo invertido tiver seios muito grandes. Então, são decotes melhor, não são decotes tão bacanas para quem tem essa característica. Bom, a gente vai para a última pergunta agora. Tem muita leitora perguntando se mulher alta pode usar salto alto. Qual é a dica de vocês? Gente, todo mundo pode usar tudo. Claro que pode usar salto alto. Se a pessoa alta estiver incomodada por ser muito alta e ainda assim quiser usar o salto alto, a dica é fazer o contrário do que a gente tem falado aqui. Usar um salto de forma que ele esconda um pouquinho do peito do seu pé, ou então com tirinha no tornozelo, que dê essa quebra visual na visão geral da sua perna. Então, que não te deixe tão alongada visualmente como a gente estava falando até agora há pouco do sapato nude. Tá ótimo, meninas, muito obrigada. Se alguém quiser entrar em contato com vocês para fazer a consultoria, fazer algum workshop, como que elas podem fazer? Então, a gente tem algumas formas para vocês entrarem em contato com a gente. Então, quem está aqui no Face, a nossa página é Assinatura de Estilo. Para quem tem Instagram, a gente é @estiloassinatura.
Tem o nosso site também, assinaturadestilo.com.br. E se vocês tiverem alguma dúvida específica, quiserem conversar com a gente tem os nossos e-mails. O meu é carlinha@assinaturadestilo.com.br, a carol@assinaturadestilo.com.br. E a gente queria fazer um convite também especial para vocês. A gente vai ter no próximo dia 2 de abril um workshop que chama Cores para Você. A gente faz análise de coloração pessoal nesse dia, em todo mundo, em todas as participantes, e dá dicas de como combinar as cores, quais as cores bacanas que funcionam dependendo dessa cartela. E ainda tem uma super parceira, a Lilian Glicas, que é uma maquiadora que trabalha com a gente, dando alguns tutoriais de maquiagem já em linha com essas cartelas. E o que a gente queria dizer aqui é que todo mundo que está assistindo a gente, se mandar um e-mail para a gente para fazer essa inscrição e disser que viu a gente aqui, vai ter 10% de desconto. Então não esquece de falar que vocês viram a gente aqui. E a gente queria muito ter vocês nesse evento, vai ser muito legal. Obrigada, meninas, a gente adorou estar aqui. Obrigada, Carlinha, Carol. Gente, quem quiser conhecer aqui o Retro Hair, ele fica na Rua Augusta, número 902, no centro de São Paulo. E o telefone para contato é 3100-1680. Na semana que vem a gente vai fazer outro ao vivo aqui. Dessa vez vai ser com o ginecologista e obstetra, o Dr. Alberto Guimarães. Ele vai responder dúvidas sobre gestação e saúde íntima. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 10, às 15 horas. Obrigada e até lá, gente.